Capítulo 1. O chamado silencioso dos números. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano olha para o céu em busca de respostas, e em meio às estrelas, aos ciclos da lua, ao movimento dos planetas, ele encontra padrões, repete rituais, contempla repetições e nomeia esses padrões com um nome sagrado, número. Mas será que os números são apenas ferramentas criadas pelo homem? Ou seriam eles entidades vivas, portadoras de um simbolismo que antecede o próprio tempo? Para Carl Jung, os números não são meras quantidades, eles são qualidades. Símbolos vivos que ressoam com estruturas arquetípicas do inconsciente coletivo. Capítulo 2. O número como arquétipo. Jung acreditava que certas ideias e símbolos são universais. Chamou-os de arquétipos, imagens primordiais que emergem do inconsciente coletivo da humanidade. E entre esses arquétipos estão os números. O número 1, a unidade, a origem, o princípio de tudo, Deus, o herói, o ego. O número 2, a polaridade, luz e sombra, bem e mal, o masculino e o feminino, o conflito necessário para o movimento da alma. O número 3, a trindade, a reconciliação dos opostos, espírito, alma e corpo, pai, mãe e filho. Um padrão profundo, repetido em todas as culturas, religiões e mitologias. Jung via os números como espelhos do inconsciente, como se o próprio universo sussurrasse através deles aquilo que ainda não conseguimos entender com palavras. Capítulo 3. A sincronicidade. O encontro do interno com o externo. Jung não via a realidade como algo linear. Para ele, há momentos em que o mundo exterior parece responder aos nossos estados internos. Ele chamou isso de sincronicidade. Imagine pensar em alguém e essa pessoa te ligar no mesmo instante. Sonhar com um número e ele aparecer repetidamente ao longo do dia. Ou sentir que o universo conspira para te entregar uma mensagem que você precisava ouvir. Coincidência? Jung diria, não. Ele acreditava que certos eventos não se explicam por causa e efeito, mas por um sentido comum oculto. A sincronicidade é o ponto onde o mundo psíquico e o mundo físico se tocam, como se o universo nos desse sinais. E muitas vezes, esses sinais vêm em forma de números. Capítulo 4. A realidade é feita de padrões. Vivemos cercados por números, datas, horários, medidas, códigos, frequências, sequências. Mas raramente nos perguntamos, por que esses padrões nos afetam tanto? Quando olhamos para o relógio e vemos 11 ou 11, por que sentimos que algo está tentando nos dizer alguma coisa? Jung acreditava que o inconsciente reconhece padrões antes mesmo da mente racional. Quando um número se repete, ele toca algo arquetípico, desperta uma emoção, e é por isso que certas combinações numéricas parecem tão mágicas. A ciência pode chamar de apofenia, a tendência humana de ver padrões onde não existem, mas Jung iria além. Talvez ver esses padrões seja o chamado da alma tentando nos acordar. Capítulo 5. Números que curam, números que guiam. Jung não acreditava que os números deviam ser adorados como deuses, mas sim compreendidos como portas simbólicas. Para ele, quando um número aparece em um sonho, ele não está ali à toa. Ele é uma chave. Pacientes relatavam ver certos números em momentos de crise, em sonhos, em visões, e Jung via nisso um convite do inconsciente para compreender algo que a razão ainda não assimilou. Na terapia, ele investigava esses números, seus significados simbólicos, suas repetições, e descobria conexões com mitos antigos, com temas espirituais, com a própria trajetória da alma do paciente. Capítulo 6. A linguagem esquecida do cosmos. No fundo, Jung intuía que o universo não é apenas físico, ele é também psíquico. E os números seriam como a gramática secreta dessa linguagem esquecida. Pitágoras dizia, tudo é número. Jung parecia responder, sim, mas números com alma. Cada número carrega uma vibração simbólica, uma história, uma intenção. E quando esses números se cruzam com nossas experiências mais íntimas, quando surgem de forma inesperada, repetitiva, significativa, é como se o universo estivesse nos dizendo, você não está sozinho, há sentido. Capítulo 7. O mistério está nos detalhes. Jung nunca buscou respostas absolutas. Ele caminhava em meio ao mistério, e os números, para ele, eram lanternas acesas em uma estrada escura. Não para prever o futuro, mas para nos reconectar com o presente, para nos lembrar que há mais entre o céu e a terra do que nossa mente lógica pode conceber. E quando você vir um número se repetir,
Talvez não seja loucura. Talvez seja uma pergunta do universo, ou uma resposta que você ainda não aprendeu a ouvir. Capítulo 8. O terceiro que cura. O mistério do número 3. A jornada do ego em direção ao self, essa totalidade que nos habita, não é uma linha reta. É um caminho em espiral, marcado por retornos, repetições, rupturas e reconciliações. Entre o nascimento e a maturidade, alternamos entre a união com o self e a separação dele. O trauma, o ego inflado ou uma vida regida apenas pela razão pode cortar essa conexão vital. Mas mesmo no caos, há uma lógica oculta. A tensão entre os opostos contém em si o germe da reconciliação. Jung escreve: toda tensão de opostos culmina numa liberação, da qual surge o terceiro. Esse terceiro é a resolução, a ponte, a cura. O terceiro, a função transcendente. Quando dois opostos se enfrentam dentro de nós, razão e emoção, instinto e moral, sombra e persona, a alma entra em crise. Mas se resistimos à tentação de fugir e permanecemos no fogo do conflito, algo novo nasce. Esse nascimento não é fruto da vontade consciente, mas de uma função psíquica emergente, a função transcendente. Ela une consciente e inconsciente em uma nova síntese. É o número 3, não apenas o resultado da soma de 1 e 2, mas o terceiro elemento qualitativo que transcende ambos. É o símbolo do milagre psicológico, a alquimia do terceiro. Os alquimistas chamavam esse terceiro elemento de tertium quid, a terceira coisa. Um mistério que não podia ser nomeado, apenas experimentado. Uma substância espiritual invisível que nascia da união de contrários. Na tradição chinesa, Yin e Yang também não são inimigos. Eles se movimentam num ciclo eterno, girando em torno de um centro invisível, o Tao, que é justamente o terceiro, que não se pode nomear.